Já faz um bom tempo que eu tô querendo fazer esse vídeo, e já faz um tempo que eu tô procurando um motivo perfeito pra fazer um vídeo sobre esse anime. E acho que não tem momento perfeito pra fazer isso do que com o fim da primeira temporada de Boku no Hero Vigilantes. Só que antes de eu contar minha relação com esse anime, eu preciso contar minha relação com a obra original, sobre os meus sentimentos em relação a Boku no Hero. Eu já sou fã desse anime desde a época que a segunda temporada foi concluída. Eu lembro de quando assisti o trailer da terceira temporada, de quando eu acompanhei episódio por episódio de toda a terceira temporada, e de ficar totalmente hypado esperando as novas temporadas chegarem. Só que alguma coisa deu um pouco errado no meio do caminho. Na época em que a quarta temporada estava sendo lançada, alguma coisa de diferente já era notável. Basicamente foi nessa época em que Boku no Hero começou a dar seus sinais de declínio, tanto em questão de produção quanto em questão narrativa. Tudo pareceu que perdeu o brilho, aquele charme grandioso que teve nas primeiras temporadas e que não tá mais presente nessas novas. E com o tempo, o inevitável aconteceu. As pessoas começaram a reparar que a qualidade da obra estava caindo, os personagens não eram mais os mesmos, tudo parecia arrastado e as decisões de roteiro pareciam ser bem questionáveis. E bom, como eu falei, era só questão de tempo até eu simplesmente largar de mão e parar com o anime na metade. Eu não vi as últimas temporadas, não li os últimos capítulos, só o que eu sei é que muita gente se decepcionou com esse final. E depois desse hype ter sido perdido, o que eles iriam fazer para reconquistar o público mais uma vez? Ou melhor, o que daria ainda para fazer de bom com a marca Boku no Hero? Bom, é nesse momento que chega um spin-off focado inteiramente nos heróis ilegais de Boku no Hero, ou melhor, os Vigilantes. A ideia principal desse anime é de resgatar todo o charme perdido das últimas temporadas de Boku no Hero, e também contar uma história que se passa 5 anos antes da história do Midoriya. E para começar, vamos explicar quem são os personagens principais dessa história. O protagonista principal se chama Koichi Himawari, um estudante universitário que passa parte do seu tempo estudando, trabalhando em meio período numa lojinha e sendo um vigilante à noite. Ou simplesmente ajudando qualquer pessoa que chegue perto dele. Ele é tão gente fina que acabam chamando ele de Homem Gentil. E a individualidade que ele tem é uma das mais curiosas que existe. Basicamente, se ele ficar de 4, ele começa a deslizar pelo chão. E isso acaba gerando uns momentos muito engraçados. A próxima personagem se chama Kazuhu Haneyama, mas também conhecida como Pop Step. Ela basicamente é uma idol de rua, fica cantando para todos os lados e tem a individualidade de dar uns pulinhos altos. E a relação que ela acaba formando com Koichi é muito fofinha de se ver. Eu vou explicar mais sobre isso lá pra frente. E o último personagem para formar o trio de protagonistas é o vigilante chamado de Knuckle Duster, que em poucas palavras pode ser classificado como o Batman pobre, o tipo de pessoa que mesmo não tendo uma única individualidade, consegue meter a porrada em todos os bandidos sem nenhum esforço. E assim se forma o trio de justiceiros desse anime. A ideia dessa primeira temporada é fazer com que os nossos personagens revolvam uma série de crimes locais. Tudo isso girando em torno de uma espécie de droga que cria vilões do nada. Mas agora uma visão mais geral sobre o anime. Eu poderia ter feito um clickbait safado só pra pegar views, mas na verdade não, gente. Eu acredito fielmente que essa primeira temporada de Vigilantes já tá melhor que todas as últimas temporadas de Boku no Hero. E eu considero o Koichi como um protagonista muito melhor do que o Deco era pra ser. Ele não é forte, ele não é habilidoso, ele não é inteligente, ele não herdou uma habilidade de outra pessoa e não tem vários tipos de poderes pra ajudar ele nas situações mais diversas. Mas mesmo assim, ele quer ser um herói. E vai fazer de tudo pra ajudar todas as pessoas que ele conseguir encontrar. E ele fará tudo isso usando o pseudônimo The Crawler. Agora falando sobre o elenco de personagens. E sendo direto e reto, todos eles funcionam muito bem. Aqui temos personagens nunca antes vistos nas histórias e outros que apareceram, mas que nunca tiveram um desenvolvimento tão forte. Como, por exemplo, o irmão do Ida, o Ingenium. E antes de chegar no ponto final desse vídeo, eu quero dar um pequeno spoiler. Eu li o mangá do início ao fim, e posso dizer pra vocês, podem ter grandes expectativas pra essa série. Ela só vai melhorar ainda mais. E se isso não acontecer, pode me cobrar. Mas agora falando sobre o elefante na sala. A comparação do spin-off com a obra original. Praticamente todo mundo que leu ou assistiu Boku no Hero sabe que o maior defeito dessa obra é não saber explorar bem o potencial das suas ideias. Ou como diria o Israel Guedes, ele levanta a bola, mas não dá o corte. E isso se resume no desenvolvimento de tramas, personagens e world building. Eu não sei o quão polêmica vai ser essa frase que eu vou soltar,
mas eu sou muito a favor da ideia dos fillers. Deixa eu explicar. Se a história principal não está caminhando, o que você pode fazer num filler? Exatamente, desenvolver os personagens ou o mundo em volta deles. Um exemplo que eu posso dar é de Avatar. Avatar tem 3 temporadas com 20 episódios cada, e pelo menos nesses 20 episódios, 3 ou 4 são fillers. Um episódio que eu posso citar é daquele da mulher que lê o futuro. Ele não influencia em quase nada no futuro da história, mas foi nesse episódio que começou a ser desenvolvido o relacionamento amoroso do Aang com a Katara. E o mesmo acontece nos outros episódios. E essa é a única coisa que eu quero, que os temas e os personagens tenham tempo suficiente para serem bem desenvolvidos. E o que mais alimenta minha teoria de que os personagens eram para ter um desenvolvimento mais profundo são as artes que o Kohei Horikoshi faz no Twitter dele. Por exemplo, olha só, eu sempre me perguntava qual era o contexto dessa cena, o que será que esses personagens estão conversando? E nessa cena, como eles chegaram aqui? Ou nessa? Ou nessas outras? É uma quantidade enorme de potencial que no fim de tudo acabou sendo deixado de lado. Mas enfim, gente, esse foi o vídeo. Essa temporada realmente me agradou bastante em termos técnicos e de narrativa, e eu espero que só melhore daqui pra frente. O vídeo já tá acabando, espero que vocês tenham gostado dessa porcaria. Nos vemos na próxima semana? Até mais!